Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos, nessa próxima meia hora, desvendando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. No programa de hoje, a gente fala sobre as fintechs. Muita coisa aconteceu, a gente teve Pix, a gente teve modificações nas criptomoedas, regulamentação, vários movimentos. A gente precisa entender aonde essa história está hoje para conseguir criar cenários de para onde ela vai. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui o Gustavo Blasco, que é CEO do grupo GCB. Gustavo, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Eu que agradeço o convite e a audiência. Obrigado. Legal. Bom, quero te pedir um pequeno resumo. Talvez as fintechs, de todas as techs, a gente tem lawtechs, agrotechs, tudo tech, de tudo que aconteceu até agora, as fintechs sejam esse ambiente, na verdade, o ambiente financeiro tecnológico seja o ambiente mais intenso e também que mais evoluiu. O Brasil tem sido um pioneiro, de certa maneira, na digitalização do dinheiro. O Brasil, tradicionalmente, tem uma relação com tecnologia e dinheiro. A gente tinha ali os mercados, de alguma forma, refletindo inflação, modificações financeiras, muita coisa que o país tinha em função das inflações e trocas de moeda. A gente aprendeu a lidar com a implementação tecnológica da grana. E agora, à medida que a tecnologia foi se tornando pervasiva, ganhando espaço na nossa sociedade, a gente tem visto isso se refletir, reverberar no ambiente financeiro digital. Quero te pedir um pequeno resumo, um mapinha de aonde a gente está agora no que diz respeito às fintechs e todo esse arcabouço digital. Acho que a pergunta é muito boa. Acho que primeiro para contextualizar, acho que no Brasil, de fato, as fintechs tiveram esse protagonismo entre as startups por dois motivos. O primeiro é que é propício o ambiente de negócios para a inovação no mercado financeiro brasileiro, visto o tamanho dos juros, tanto a taxa básica de juros no Brasil é muito alta, como o spread bancário também é muito alto. Então, isso fez com que o ambiente fosse propício para que empreendedores vissem uma possibilidade de disruptar o mercado e ganhar dinheiro aqui, porque a reserva de mercado até pouco tempo atrás era muito concentrada em 4, 5 grandes bancos. E o segundo motivo, acho que a gente teve a felicidade de ter as autarquias do governo, tanto o Banco Central quanto a CVM, com uma cabeça muito pró-mercado, muito pró-inovação, que empurraram até o setor. É um negócio difícil de ver o ente regulador empurrando o setor, empurrando a inovação, que aí particularmente o Banco Central fez isso via Pix, Open Finance, agora a CVM está fazendo via tokenização e Open Capital Markets. Acho que o momento que você perguntou, qual que é o momento atual? Acho que o momento é de consolidação do Open Finance como infraestrutura, para que agora realmente os players começam a produtar em cima disso, e logo também em cima do Drex. Então, acho que se a gente juntar do lado da iniciativa do governo, o Drex, o Pix, Open Finance, Open Capital Markets, e do lado da inovação privada, essa parte de inteligência artificial e tecnologia de blockchain, a gente está no momento assim para realmente explodir, acho, o acesso ao mercado de capitais, tanto pela pequena empresa, acho que ela vai ser muito beneficiada pela tese de tokenização e blockchain e Drex, Então, o Drex vai permitir, por exemplo, que você averbe a dívida na própria moeda. Então, você imagina como isso vai aumentar a robustez das garantias e diminuir a taxa de juros para o tomador. E da parte do investidor, ele está no momento de ver Open Finance, ele realmente vê qual que é a melhor oferta de investimento e de financiamento para ele. Então, você vai democratizar, de fato, o investimento para o pequeno investidor, que antes uma ou outra empresa fez isso via corretora, Alguns players privados fizeram isso, agora via empurrão do governo, a gente vai democratizar o investimento via, acho que mais pelo Open Finance, e democratizar o acesso ao crédito pelo Drex e pela tecnologia de blockchain. Vou fazer um rápido resumo sobre a confiança e falar sobre o impacto da tecnologia nesse contexto. Confiança humana foi determinante, claro, para que a gente pudesse tomar serviços, comprar produtos e pagar por eles. Um lado fazia as suas encomendas, pedia produtos e serviços e confiava que o outro ia entregar, e aquele outro lado confiava que quem comprou iria pagar. Durante um determinado momento, essa confiança em comércios locais, ela era baseada na reputação dos dois lados. Se algum dos lados descumprisse o trato, ele naturalmente começava a ficar
alijado do jogo, saía do negócio, parava de ter crédito para comprar nessas pequenas sociedades e do lado de quem vende também, se eu te cobro mais do que disse que cobraria ou se não te entrego o que disse que entregaria, a minha reputação diminui. À medida que o comércio humano foi expandindo, especialmente na época das navegações, a gente viu acontecer o crescimento de dois grandes sistemas. Um sistema econômico baseado nos bancos e um sistema legal. E isso, naturalmente, trouxe custo para essas transações. Quando o custo aumentou, um pedaço da sociedade automaticamente saiu do jogo. Então, num primeiro momento, saía do jogo quem descumpria o acordo. No segundo momento, saía do jogo quem não tinha dinheiro para jogar esse jogo. E agora, a tecnologia, em tese, torna isso mais barato, porque automatiza processos e, como você disse, coloca os próprios recursos a serviço das transações comerciais. Minha pergunta é, isso vai se refletir e quem nos assiste vai sentir isso no bolso ou as coisas mudaram para continuar como quase sempre foram? Não, acho que as coisas melhoraram, vem melhorando, e a gente, se olhar um olhar mais prudente, macro, assim, as coisas realmente elas evoluem, só que de forma gradual, talvez, né? As pessoas às vezes param uma bala de prata, isso não vai acontecer, mas elas vêm melhorando. Acho que até dar um passo atrás, você falou de fato no fato da crença, né? Tipo, o dinheiro crédito vem de crer, né? Do verbo crer, de latim, de crença. Então, o dinheiro ele só existe porque você crê naquilo. Quando você vende algo por R$1.000, você só aceita R$1.000 porque você crê que outra pessoa vai aceitar seus R$1.000 quando você for comprar determinado bem ou serviço. Então, assim, o sistema financeiro ele é baseado unicamente na crença. Assim, você precisa crer que aquele dinheiro vale de fato aquilo e preservar o poder da moeda, né? Isso é tão enraizado na gente. Se você analisar friamente balanço, você não investiria em dólar, porque, né, você tem um governo perdulário, com uma dívida fiscal enorme, com déficits nominais maiores que os nossos, mas você investe em dólar porque depois de séculos você tem tal confiança na economia americana que todo mundo considera aquilo livre de risco, apesar de qualquer coisa. Então, crer é o principal, confiança e crença são as principais coisas do mercado financeiro. E aí, sobre chegar na ponta, né, eu acho que a outra coisa que você falou que é muito importante é o custo de transação, né? Isso é muito relevante, né? Quanto menor o custo, mais eficiente qualquer mercado. E no mercado financeiro, o que torna as coisas eficientes e depois, no final, vai induzir isso em crescimento econômico, que é desenvolvimento social, é a velocidade de transação. Quanto mais rápido você conseguir circular o dinheiro, que nada mais é que o meio de troca, você mais rápido consegue circular as mercadorias e os serviços entre os entes privados, eles conseguem otimizar seu processo produtivo. Então, menos custo acaba, na verdade, significando mais velocidade na transação, mais eficiência e mais produtividade. Então, com certeza, isso vai chegar para o tomador final, seja a pessoa como investidora, como empreendedor, enfim, como uma cidadã. Eu acho que já está chegando aos pouquinhos. Então, o mercado de capitais ele já se transformou nos últimos 10 anos. Antigamente, o grosso do financiamento para a empresa era via banco público, BNDES, Banco do Brasil, crédito subsidiado. Hoje o grosso já está no mercado de capitais. O próprio agronegócio, que sempre financiou baseado em política pública do governo, hoje grande parte está indo para o mercado de capitais. E o que isso significa na prática? Que antigamente, que empresa que pegava financiamento fora do banco, Vale, Petrobras, JBS, hoje a pequena empresa, a média principalmente, já está acessando o mercado de capitais para linhas de crédito que o banco não vai dar. O negócio do banco não é fazer um projeto financeiro para uma empresa média, o negócio do mercado de capitais é esse. E nos Estados Unidos isso já aconteceu. Hoje o crédito e o investimento eles já estão fora dos balanços dos bancos e estão em bancos de gestoras, como BlackRock, Blackstone, KKR, Apollo, etc. Isso está acontecendo no Brasil e a tecnologia atual vai fazer com que isso cresça muito mais rápido. Agora, você tocou em alguns pontos que eu quero explorar. Quando você fala das empresas e dos formatos de financiamento, isso é claro. E quando a gente fala das pessoas, a gente tem visto uma profusão de apps, bancos digitais, alguns bancos digitais de bancos tradicionais. Enfim, existe um movimento de ampliar o portfólio de entidades financeiras em geral. A gente vai continuar vendo isso acontecer e, se continuar a ver acontecer, essa competição vai fazer com que o dinheiro fique mais barato para a pessoa física também? Com certeza. Eu acho que é a parte final do processo na parte do crédito, porque primeiro você empresta para as empresas grandes, depois para as empresas médias que tem algum tipo de garantia para te fornecer, depois você vai indo para o empreendedor um pouco menor, mas que tem um projeto que para em pé. O último, em termos de tomador de crédito, ente a ser beneficiado é a pessoa física, porque é um tipo de crédito mais arriscado,
que por definição tem menos garantia, exceto nas modalidades imobiliárias e de automóveis, mas essas estão bem supridas até, né? Mas vai chegar também até com o advento da inteligência artificial, que vai fazer com que, de fato, você consiga segregar melhor os grupos adimplentes e inadimplentes. Isso vai ajudar também, você vai conseguir identificar com mais assertividade que aquela pessoa, embora não tenha uma garantia para te dar, visto o histórico que ela tem, ela é uma boa pagadora. Hoje ainda é muito difícil você trabalhar esses dados, e conforme você vai tendo ferramentas de inteligência artificial, de aprendizado da máquina que te fornecem isso, com certeza a pessoa física também vai ser beneficiada. Ela no futuro não vai precisar tomar uns juros de capital de giro na pessoa física de 60% ao ano ou um cheque especial de 300%. Tenho bastante confiança que vai acontecer. Você falou um ponto sobre crédito e sobre inteligência artificial que eu fico pensando o quanto esse tipo de tecnologia pode, no fim das contas, ampliar o fosso entre a camada mais rica e a camada mais pobre da população. Existe um estudo do MIT mostrando sobre como as propagandas direcionadas podem, de alguma maneira, gerar esse impacto. Do tipo, se eu tenho uma determinada formação, o algoritmo presume que eu quero viajar, que eu quero ir a alguns eventos culturais, ou ele me oferece investimentos. Se eu tenho outro tipo, é anúncio de aposta, propaganda para eu perder dinheiro, empréstimos a juros mais altos, e que isso, de alguma forma, pode se refletir no médio prazo no aumento da distância entre essas duas camadas. Quem já tinha grana foi recebendo ofertas de investimentos mais bem desenhados, produtos melhores. Quem não tinha foi recebendo o conteúdo e sendo empurrado para um pedaço mais fosso, lixão da sociedade. Como é que você vê isso, cara? Isso acontece? Eu concordo mais até com a parte da desigualdade do que o meio que vai fazer isso acontecer, né? Eu acho que em relação à desigualdade, acho que é normal, assim, já viu muitas vezes isso acontecer. Na hora que você tem uma tecnologia disruptiva, obviamente os empreendedores e os donos, os capitalistas estão sendo mais beneficiados, é normal. E depois o governo vai pondo taxa, a sociedade, aqueles que ficaram à margem do progresso também vão se especializando. Então, você tem uma desigualdade inicial, depois o governo interfere até por pressão social, porque também você não vê um caos, né, completo. E isso, de uma forma, ela é mitigada, e você volta para um patamar que a desigualdade volta para o patamar anterior, mas que todo mundo está no nível de desenvolvimento social superior. Isso acontece há séculos, né? Qualquer tecnologia nova, vão ficar desempregados. No começo, algumas pessoas diferentes vão ficar desempregadas. E aí você precisa de política pública para treinar essas pessoas. Você precisa aproveitar e tributar um pouquinho mais aqueles que ganharam tanto para subsidiar essa camada. Acho que se isso for bem feito, vai ser mais... É como sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Em relação a esse fosso ser impulsionado, ou pelo menos sendo acelerado por causa dos algoritmos das redes sociais, que vão induzir cada grupo a ter aquele determinado produto... Eu não sei se... Eu não sou tão comprado se vai acontecer. Eu acho que a internet, ela é bem usada, bem ou mal. Você tem um leque de informações que não existia, assim, né? A minha filha vai ter um leque de informações que meu avô, por exemplo, ele jamais supôs em ter na vida, aos 80 anos, e um ano ela vai ter mais informação que ele teve em 80 anos. Então, acho também, se você educar, né, as pessoas para terem o senso crítico e pesquisarem as coisas, elas souberem usar, eu acho que o copo cheio, eu vejo muito mais copo cheio do que o copo meio vazio. Obviamente... comportamentos de vício, eles vão ser mais... Você vai ser mais exposto àquilo, e a sociedade vai ter que aprender também a conviver com isso, né? Conviver até com a falta de atenção, né? Com o excesso de informação que também faz mal para a nossa concentração e capacidade de aprendizado. Então, são desafios que a gente vai ter que aprender a conviver. Mas eu acho que o efeito líquido vai ser bastante positivo. Você falou do governo. Esse é um outro ponto que a gente precisa explorar. O governo vai ter um papel fundamental, não somente na educação, e aí realmente atribuir ao governo ou delegar ao governo esse papel é bastante perigoso. A gente tem diversas amostras de que isso tende a não funcionar. A gente vai acabar encontrando uma corresponsabilização de empresas, entidades não governamentais e também, claro, de políticas públicas. Mas tem um pedaço dessa história que tem a ver com o governo no sentido de regulamentar a transação, efetivamente. Eu quero ouvir de você como você enxerga o que o Brasil fez até agora e o que ele vai precisar fazer a partir de agora para manter a estrutura necessária para que a gente continue andando no sentido de usar dinheiro digital e de aumentar a competitividade do Brasil, inclusive globalmente.
Você fala da regulamentação do dinheiro digital ou dos dados? Das transações, do dinheiro digital, das criptomoedas. O que o Brasil, o que o nosso Estado criou de estrutura até agora para que a gente pudesse transacionar dessas diversas maneiras. Existe uma diferença importante sobre as possibilidades de transação financeira que nós temos hoje e o governo precisa atuar de diversas formas em relação a elas. O que a gente fez até agora, esse dever de casa, foi bem feito? Eu acho que, em comparação aos países, foi bastante bem feito. Assim, acho que no ambiente cripto, até muito liderado pelo Banco Central, de fato. Assim, se você comparar com os Estados Unidos, o posicionamento da SEC ele é muito mais retrógrado da CVM do Banco Central. Aqui a SEC lá é bem mais ativista e acaba inibindo essa inovação via cripto. Eu acho que aqui a gente teve uma cabeça muito boa até agora. A gente acabou de regulamentar a história das VASPs, né, que são as corretoras de cripto. Na parte da tokenização também, isso caminha para uma regulamentação que parece ok. No curto prazo, assim, o que parece só, mas talvez seja um retrocesso, pode ser que, via reforma tributária, veio tanto jabuti que você tem alguns problemas aí não equacionados aí na tributação dessas transações via criptomoeda, stablecoins, etc., que poderia ser um problema. Eu acho que isso no final vai ser adequado, mas você tem hoje, se você lê como está a reforma tributária, está estranho como vai ser tributada a criptomoeda, por exemplo. Dá até a entender que ela pode ser tributada pela negociação e não pelo lucro que mataria o negócio, né? Você tem o problema se vai ou não recolher imposto na fonte, aí os players de cripto falam, por que a gente vai recolher imposto na fonte de transação cripto se até agora nenhuma corretora faz isso para transação com ações? Então, você tem, na reforma tributária, pôs alguns jabutis na mesa. Até então, eu acho que a gente está fazendo um dever de casa muito bem feito, né? Você também tem a parte de regulamentar os dados das pessoas, né? Como é que elas podem ou não monetizar esses dados, que eu acho que é um outro ponto. Acho que isso a gente não foi bem feito, nem foi feito nada disso, mas acho que uma hora também você, como cidadão, vai conseguir monetizar os seus dados, né? Então as empresas vão usar aqueles dados para alimentar os algoritmos dela, para te vender produtos, mas você não vai só aceitar o cookie, mas você provavelmente vai poder ser monetizado por isso. E quando a gente olha do ponto de vista das empresas, especialmente as pequenas e médias que acabam compondo, pelo menos em termos de quantidade e não de volume financeiro, mas em termos de quantidade, sem dúvida, são um pedaço fundamental da nossa economia, de geração de empregos, um pedaço da engrenagem que, se a gente tira, a economia para. Elas já estão sendo diretamente afetadas por todas essas mudanças. Quais devem ser as próximas ofertas de tecnologia, de produtos digitais e financeiros que as pequenas e médias empresas devem ter à sua disposição e que devem fazer mais sentido para elas? Acho que tem várias coisas que aos poucos você vai melhorar um pouco para a pequena empresa. Então, a gente sabe que hoje a empresa tem um grande problema de meio de pagamento, né? Porque ela não tem acesso fácil a um cartão de crédito, ela tem uma dificuldade de conseguir prazos para parcelar e aí isso acaba estrangulando o capital de giro. Então, eu acho que com Pix parcelado e com cada vez mais inteligência para a agenda de antecipação de duplicata, de escrituração de duplicata digital também está avançando bastante, que é uma fonte importante de capital de giro para a pequena e média empresa. É muito normal nesse setor, principalmente na indústria e no comércio, descontar aquela fatura que ela tem para receber a prazo. Então, na hora que você melhora essa agenda, né, nesse segmento específico, o grande problema é a nota fiscal fria que eles acabam emitindo, ou então a empresa no desespero acaba descontando aquela fatura com 30 gestoras, os fundos ao mesmo tempo. E essa agenda que também foi imposta, né, pelo Banco Central, via Senado, mas sim, o Banco Central que está liderando, para a gente transformar a agenda de duplicatas da mesma forma que hoje tem uma agenda de cartão de crédito, que vai ter tudo vai estar consolidado numa central única, ou pelo menos várias centrais que se comunicam, e você vê se aquilo foi cessionado já ou não, como é que está isso aqui, ele sacado, que é que a pessoa que vai pagar a nota confirmou que aquela transação existe, você vai mitigar muito a fraude, a dupla cessão, e é um mercado assim, trilionário, que o principal beneficiário é a pequena e média empresa. Então, acho que aqui é um canal de produto que vai ajudar muito no crédito à empresa. Acho também outros meios de pagamento que vão ajudar essa questão dela não conseguir um pagamento que ela possa fazer a prazo, vai ajudar bastante. E, no fim, também acho que do mesmo jeito que a pessoa física, ela vai facilmente ver no aplicativo PJ dela todo o leque de oferta de determinado serviço que ela queira, seja um investimento para o caixa, um seguro que ela precisa fazer contra incêndio para a fábrica, ou um seguro para os executivos, ou um seguro de saúde para os seus empregados. Você vai ter um leque lá de ofertas, você facilmente comparar preço. Isso vai ajudar bastante também a pequena empresa. A gente sabe que a pequena empresa não é muito sofisticada para saber de fato se aquele preço é um preço ok para o mercado, se estão dando uma espreitada nela. E isso vai ser, com o Open Finance, vai ficar fácil dela checar todas as ofertas desses produtos. Para a gente fechar, eu quero ouvir de você
perspectivas gerais. A gente falou muito de Brasil, Legal. É fundamental a gente entender de fato o que vai acontecer por aqui, só que muitas vezes o que acontece por aqui é um reflexo, de certa forma, tardio do que acontece em Estados Unidos e Europa. A gente viu isso acontecer com a GDPR, por exemplo. Você fez uma comparação com o que a SEC faz em relação ao dinheiro digital e eu concordo plenamente, pelo menos com o que aconteceu até agora. Espero que a gente continue, de alguma maneira, inovador na utilização de ativos digitais, mas que novas tecnologias, de que outras maneiras o mundo deve olhar para o dinheiro? Quais devem ser os próximos passos, aí nesse caso não no Brasil, mas globalmente? Isso é até difícil a gente fazer uma previsão mais assertiva, mas acho que as coisas que são mais óbvias, eu diria, cada vez mais você vai ter essa transação dos ativos, seja uma transação de ações e transação de dívida no mercado de renda fixa, 24/7 interconectado. Então, hoje, para quem opera no mercado de capitais, né, você tem o fuso horário da Bolsa de Nova York, você tem o fuso horário de Londres, você tem o fuso horário de Hong Kong, você tem o fuso horário do Brasil. Isso provavelmente vai passar a ser integrado ao longo do tempo e você vai conseguir negociar esses ativos 24/7. Né? As bolsas já estão falando em fazer a liquidação em D0, muito porque as criptos já são negociadas e liquidadas em D0. Então, acho que é o futuro breve, assim, é você conseguir negociar ao redor do globo 24/7 com liquidação em D0. Isso vai ajudar naquilo que eu falei da velocidade de transação do capital e também no capital entre países, que também ajuda bastante o desenvolvimento, pensando no globo como um todo. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que a tecnologia de blockchain também, na parte da tokenização, é um negócio que vai ser liderado talvez nos Estados Unidos. Eu acho que até essa posição da SEC, que ela é muito retrógrada, eu diria assim, ela vai acabar mudando porque já tem tanto usuário que isso virou já uma questão política importante. Então, até se o Trump vier a ganhar a eleição, ele já deu sinais claros que vai ficar do lado da indústria cripto, né? Até porque precisa desses votos. Então, isso vai acabar forçando a SEC a mudar o seu entendimento. A própria Suprema Corte lá, quando foi provocada, teve entendimentos diferentes da SEC. No final, a decisão que importa é lá. Só que é uma decisão mais demorada, mais morosa até chegar lá. Então, se a gente olhar, a SEC está virando uma ilha nos Estados Unidos contra o que a sociedade quer, a parte política importante quer, até a Suprema Corte quer. Então, acho que no médio prazo, ela vai ter um posicionamento mais pró-cripto, pró-inovação nos meios de pagamentos. E aí, como você falou, isso é muito importante, isso lidera o mundo, né? A CVM, Banco Central, que fazerem sozinhos, infelizmente, não vai funcionar. Assim, vai ajudar um pouco, mas não resolve. Na hora que você tem os Estados Unidos fazendo, liderando, a Europa acaba seguindo e aí já vira um negócio meio que ocidental e aí ajuda bastante. É isso. Bom, existe um contexto que é amplamente complexo. O Brasil sempre, como eu disse lá no início, sempre foi um protagonista do mercado digital e financeiro. A gente colheu os frutos de um cenário desolador de problemas de inflação, mudanças de moeda, de toda a nossa instabilidade financeira. E isso fez com que, do ponto de vista de estrutura tecnológica, nós estivéssemos muito bem preparados para o que vinha pela frente. O real trouxe uma estabilidade que diminuiu essa necessidade, mas manteve dentro de casa o conhecimento necessário para criar ambientes complexos e gerenciar esses ambientes do ponto de vista de cibersegurança, a implementação dos desdobramentos do dinheiro digital e para que a gente, de alguma maneira, estivesse pronto para estar no estágio atual. A partir de agora, tem, sim, um pedaço associado aos produtos que são criados, às fintechs, aos novos negócios, mas também à população. A educação, não só financeira, mas também digital, ela vai ser fundamental para os próximos passos. É fundamental também que os governos assumam o seu papel no sentido de educar, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista digital, a nossa população, mas a gente sabe que não dá para depender do governo em lugar nenhum do mundo. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, correr atrás, entender, testar, é claro, com responsabilidade, porque a gente sabe das implicações dessas escolhas, mas sim, a gente precisa ler sobre o assunto, discutir e fazer esse tipo de fórum que estamos fazendo aqui hoje. Gustavo Blasco, quero te agradecer demais. Gustavo, CEO do Grupo GCB, obrigado pela aula sobre o mercado financeiro digital. Eu que agradeço, André, agradeço a audiência, obrigado. É isso. Semana que vem a gente continua por aqui, explorando os mistérios dessa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve e vê. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.